Boa noite, quinta-feira, 21 de janeiro. Hoje a gente repercute os estragos provocados pela chuva no Rio Batalha com a professora do Departamento de Biologia da Unesp, a Jandira Talamone. O rio, que abastece 40% da população de Bauru, foi seriamente comprometido. Em alguns pontos, mudou até de curso. Economia. Bauruenses estão assustados com o novo reajuste dos combustíveis. Você vai entender por que o preço não abaixa, mesmo com o petróleo em queda. Hoje vamos rever o trabalho de pesquisadores da Unesp em Botucatu, que desenvolveram um soro inédito contra picadas de abelhas. Hoje, o preço do barril do petróleo atingiu o menor valor nos últimos 13 anos, desde o acompanhamento histórico. Só que por que quando a gente vai abastecer o carro, o preço dos combustíveis não para de subir? Nós vamos tentar entender. Em janeiro do ano passado, o bauruense que ia ao posto de combustível abastecer o carro desembolsava em média R$ 2,89 por 1 litro de gasolina. Em janeiro deste ano, o preço médio encontrado nas bombas já é de R$ 3,47, uma diferença de cerca de 20%. No início desta semana, um novo reajuste fez subir ainda mais o preço da gasolina. Alguns postos da cidade já vendem o litro a R$ 3,59. Quem depende do carro para trabalhar sente no bolso os constantes aumentos. Eu que dependo do carro todos os dias, a gente vê um aumento bem alto assim no orçamento. Acaba tendo que compensar com alguma outra coisa, parar de comprar alguma outra coisa para conseguir manter o carro? Às vezes sim, tem que diminuir algo de outras coisas, senão não tem como utilizar. Já este aposentado teve que fazer algumas adaptações na rotina para continuar mantendo as contas em dia. O lazer é o que mais sofre, né? Você não vai poder deixar de abastecer o carro, de se alimentar, né? Agora o lazer fica cada vez mais comprometido, né? E a gente tem que se virar de todas as formas possíveis, procurar os menores preços no supermercado. Para entender os aumentos constantes no preço da gasolina, primeiro é preciso conhecer uma sigla que a gente não encontra aqui na bomba de combustível. É o PMPF, o preço médio ponderado final. O PMPF é um valor médio de referência estabelecido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. 2 vezes por mês, ele é atualizado. A ANP faz uma pesquisa de preços nos postos das principais cidades do estado e chega a esse valor de referência. Ele então é publicado no Diário Oficial e passa a servir de base de cálculo para o ICMS, que os donos de postos precisam recolher. E é uma cadeia. Se aumenta o tributo, o reajuste é repassado para a bomba e assim sucessivamente. O diretor regional do Sincopetro explica que o último aumento desta semana foi em razão da atualização do preço médio e que fica inviável não repassar os custos ao consumidor. O impacto é que a cada 15 dias a gente tem um aumento no custo. Ele é pequenininho, mas ele é contínuo com uma reta tendendo ao infinito. Daqui a pouco a gasolina vai estar custando R$10 se o governo não mudar essa lei. Outra dificuldade é trabalhar com valores de referência que não correspondem com a realidade da cidade. Se você pegar a cidade onde o preço é muito maior que Bauru, por exemplo, você importa esses preços para Bauru. Você importa no custo, não no preço de venda, mas no custo você acaba importando. É uma lei que, no meu modo de ver, ela tem que ser alterada. Mas este economista explica que há um outro fator que impulsiona o aumento dos combustíveis: o controle do preço do petróleo pelo governo federal. Enquanto no exterior o valor do barril de petróleo está em queda, no mercado interno essa diminuição não é sentida. Quando subiu no exterior, a Petrobras segurou os preços internos para não gerar um impacto inflacionário, acumulando prejuízos. Após as eleições, ela resolveu recuperar o preço. E, com isso, como o governo também está precisando de caixa, colocaram novos tributos que tinham sido retirados
do combustível, como PIS, COFINS, incluíram novamente nos preços. E a situação de caixa da Petrobras faz com que agora que o preço está caindo no exterior, ela queira manter o preço aqui para ela poder recuperar aqueles prejuízos que ela teve anteriormente. Por conta dessas situações, a previsão de preço para os combustíveis ao longo deste ano não é nada otimista. Eu não vejo como o preço de combustível no Brasil ter redução nesse ano. Pelo contrário, acho que vamos ter aumento. Esse ano, seguramente, no geral, deverá ser um ano para a economia mais difícil do que 2015. O céu hoje abriu totalmente em Bauru e a temperatura subiu. Vamos saber então se o tempo vai continuar estável. As informações são do IPMET e do CPTEC. Agora chove fraco apenas num ponto no extremo leste do estado. A previsão é de que o tempo se mantenha estável nos próximos dias. Ventos e temperaturas mais amenas no início e no fim do dia e calor à tarde. Bauru segue a tendência de céu azul. Agora a umidade do ar é de 43%. Os ventos sopram a 17 km por hora. Hoje a mínima ficou em 19 e a máxima chegou a 34 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 19 e 33 graus. A Secretaria de Saúde acaba de confirmar os primeiros casos de dengue deste ano em Bauru. São 11 casos, todos contraídos em 2016. No ano passado, a cidade registrou um total de 8.522 casos, sendo 8.460 contraídos na cidade e 62 importados. Também houve registro de 6 mortes. Depois do intervalo, a gente repercute os estragos provocados pela chuva no Rio Batalha com a professora da Unesp, Jandira Talamone. Você vai ver que em alguns pontos o rio que abastece quase metade da população de Bauru virou uma lâmina d'água. Voltamos num instante só. A gente volta a falar dos estragos provocados pela chuva no Rio Batalha. Imagens feitas depois da enchente da semana passada mostram a gravidade do assoreamento. O volume de chuva, que chegou a 124 milímetros num único dia, arrastou muita terra para dentro da água. Dá para ver que grande parte da vegetação nas margens do leito foi levada pela chuva. Surgiram ilhas de terra em diferentes pontos, que mudaram inclusive o desenho do Batalha. Em alguns trechos, o rio se reduziu a uma lâmina d'água com apenas 5 centímetros de profundidade. A gente continua repercutindo os estragos provocados pela chuva em toda a extensão do Rio Batalha. Recebemos a professora do Departamento de Biologia da Unesp, a Jandira Talamone. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Professora, nós acabamos de ver as imagens de como está o rio hoje, uma situação crítica. O rio só teve ele só sofreu a consequência dessas chuvas que foram em volume excessivo na semana passada. Por causa da situação que ele já estava, que não era boa, ou realmente a chuva foi acima do normal, não teria como evitar esse estrago todo? Eu acho assim que em vários trechos do Batalha, ele não tem preservado a mata ciliar como deveria ser. E isso acaba agravando. É claro que o volume de chuva que ocorreu teria consequências de qualquer maneira, não é? Agora, se a gente tivesse a mata ciliar preservada, com certeza o impacto teria sido menor, vamos dizer assim, porque aquilo que a chuva traz, que a água da chuva traz com ela, né, em termos de material, restos, né, de animais, vegetais, etc., teria sido, de alguma forma, barrado pela vegetação, não é? Mas eu acredito que a inundação ocorreria da mesma maneira, né? Talvez os estragos fossem menores, mas a inundação ia ocorrer da mesma maneira, eu acredito. Ontem nós exibimos aqui no Unesp Notícias a fala do coordenador da Defesa Civil em Bauru, e ele disse que em alguns pontos o Rio Batalha virou uma lâmina de 5 centímetros. Em outros pontos, o curso do rio mudou. Ele tem um novo desenho agora. Tudo isso é provocado por esse assoreamento. Por que isso acontece, professor? Então, como eu disse, quando o solo está nu, desprovido de vegetação,
o impacto da água da chuva é muito grande, né? Se a gente imaginar que essas gotas de chuva vêm de lá de cima, né? Uma distância grande e atraídas pela força da gravidade, o impacto de uma gota de chuva é um impacto grande. Imagina esse volume de água que nós tivemos. No único dia foram 124 milímetros, né? Sendo que em janeiro do ano passado todo choveu 182 milímetros. Então foi muita água em muito pouco tempo, né? E isso vai causando a erosão do solo e esse solo vai sendo levado pela água da chuva e depositado nas regiões de vale, né? Nos fundos de vale onde estão os corpos de água. Então, esse assoreamento acaba ocorrendo em função disso. E ter 5 centímetros de lâmina d'água é não ter mais o rio, né? O leito foi está praticamente seco, né? O rio está praticamente todo, o leito está praticamente todo assoreado. E o fato dele mudar de curso é porque formam-se ilhas, né, desse material que provoca o assoreamento do rio, formam-se ilhas, né? E isso faz com que o rio, né, a água desvia os obstáculos, né? Então isso realmente pode mudar o curso do rio, né? E também a gente precisa pensar nessas lagoas marginais que se formaram, né, por conta da enchente, nas depressões, né, no ambiente terrestre adjacente ao corpo d'água que inundou, e que essas lagoas marginais são temporárias. Então, os peixes que, porventura, estiverem ali agora, né, quando, por evaporação, essas lagoas secarem, eles vão morrer também. Ainda falando, professora, sobre a biodiversidade ali dentro do leito do rio, o próprio prefeito comentou que pesqueiros no entorno do rio, um pesqueiro se rompeu e peixes da Amazônia, que não tem nada a ver com a biodiversidade do rio aqui, eles foram arrastados para dentro do rio. E o que pode acontecer agora com essas espécies que são nativas? Sim. Veja bem, quando nós temos corpos d'água muito próximos, em situações como essa, de enchente, né, de inundação, essas águas se misturam. Então, vamos dizer que existe assim, uma troca natural de espécies entre os corpos d'água, né? Eu penso assim, que um pesqueiro às margens do Batalha não deveria existir, né? Porque o pesqueiro precisa de água boa, água de qualidade, que muito provavelmente ele obtém de alguma mina, né? E por isso os peixes crescem com saúde e ele cumpre o objetivo dele, que é fazer esse cultivo e comercializar, não sei. Mas o problema é que ele tem que alimentar esses peixes com ração, que é o que normalmente acontece. Ração é matéria orgânica. E se ela não for capturada enquanto ela está decantando, vamos dizer assim, sedimentando, o peixe não a usa mais. Então, aquilo que sedimenta no fundo do tanque é uma matéria orgânica que vai ser degradada, que vai ser decomposta, né? Vai enriquecer o ambiente em nutrientes. A gente vai ter muitos produtores primários, consumidores primários, e isso tudo é muito bom para o peixe, porque ele vai ter bastante alimento. Só que, na medida em que isso vai acontecendo, a água vai desoxigenando e ela precisa ser trocada. Então, o dono do pesqueiro aumenta a vazão de saída dessa água, né, para que entre água boa de novo, água limpa, de boa qualidade. Aí eu me pergunto, quando ele descarta essa água, ele tem uma lagoa de tratamento dessa água ou ele descarta diretamente no rio? Para onde ela vai, né? Está caindo lá no Batalha? Sim. Se ele não tiver uma lagoa de tratamento, né, dessa água antes de descartar no rio, ele com certeza deve estar descartando no rio, né? Então, eu me pergunto como se permite, né, que existam esses pesqueiros. E se existe a permissão, existe o risco de acontecer o que aconteceu, né, de espécies exóticas invadirem o Batalha. E aí as consequências nós vamos ter que esperar para ver, né? Se essas espécies são predadoras das espécies nativas, se elas vão ocupar o nicho ecológico das espécies nativas e fazer com que as nativas desapareçam,
ou se elas não se adaptarão. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. E a maior preocupação agora, professora, é a recuperação desse rio. Como que se recupera o rio nas condições em que ele está? A prefeitura está estudando a possibilidade de tirar essa terra com dragas. Será que isso seria suficiente? Ou tem que esperar agora que a própria chuva vá recompondo o leito desse rio? Eu imagino que se houve assoreamento, se essas ilhas de assoreamento se formaram, é meio que inevitável que o rio mude o curso, né? Dependendo do tamanho dessas ilhas também, é claro. Eu acho que a retirada desse sedimento com draga não é impossível de se fazer, mas é alguma coisa que vai levar muito tempo, porque a área atingida foi muito grande, né? Então, eu acho que é alguma coisa que vai levar muito tempo. E se for feito isso, mas se não for feita uma proteção para o leito do rio, eu acho que é só uma questão de tempo, porque se ocorrer outra chuva como essa, a gente corre o risco de ter essa situação se repetindo, né? Essa é a minha opinião. Tá certo, professora. Muito obrigada por suas contribuições aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Larissa. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos relembrar uma pesquisa da Unesp que desenvolveu um soro inédito contra picadas de abelhas. Daqui a pouquinho, voltamos num instante só. Nós vamos rever agora uma pesquisa da Unesp em Botucatu que pode evitar a morte de pessoas que recebem uma grande quantidade de picadas de abelhas. Pesquisadores desenvolveram um soro inédito contra o veneno do inseto que agora está em fase de aprovação. O cruzamento de abelhas europeias trazidas pelos portugueses com africanas introduzidas no Brasil na década de 50 deu origem a um híbrido africanizado. Nessas abelhas predominam as características genéticas da espécie africana, a principal delas, o instinto de defesa. Por esse motivo, passaram a ser comuns no país acidentes com quem se aproxima das colmeias. Elas não agridem, elas apenas defendem o seu território como qualquer outro animal que se sente ameaçado. Então, quando alguém que está fazendo uma trilha ou chega próximo de uma colmeia sem o devido equipamento de proteção individual, as abelhas vão sair e vão tentar defender aquele território. E quando uma abelha ferroa, na pele do invasor, ela larga um feromônio que atrai outras abelhas para ferroar no mesmo local. E aí, quando ataca em grande quantidade, você tem a inoculação de uma grande quantidade de aflatoxina, de veneno, de frações tóxicas no organismo, que dependendo da quantidade pode levar uma pessoa, mesmo não sendo alérgica, a óbito. De acordo com dados do Ministério da Saúde, só em 2014 foram cerca de 14 mil acidentes envolvendo abelhas no Brasil. Por isso, pesquisadores da Unesp em Botucatu passaram a desenvolver um soro para neutralizar grandes quantidades de toxina. O primeiro passo foi escolher a técnica para a retirada do veneno das abelhas. A técnica que nós utilizamos é uma técnica de extração por meio de um coletor elétrico. Por quê? Porque toda vez que uma abelha ferroa, ela libera o ferrão na pele e ela acaba morrendo, porque ela tem um rompimento do último segmento do seu abdômen. Quando nós colocamos o coletor elétrico e a abelha toma um choque, ela contrai a musculatura acessória do aparato de veneno e ocorre uma liberação do veneno sem a sua morte. E esse veneno cai numa placa de vidro, ele evapora, então fica o veneno seco ali que nós raspamos e encaminhamos para outras análises. Também foram estudados os horários de extração e o tempo de coleta, para que não houvesse nenhum desequilíbrio nas colmeias. Outro ponto de investigação foram as possíveis variações na composição do veneno de acordo com o tipo de alimento consumido pelas abelhas. A gente coletou amostras de veneno de abelhas mantidas em vegetação silvestre, em vegetações de laranja. A gente forneceu um alimento artificial e aí a gente verificou que, de acordo com que a alimentação da abelha, a composição do veneno modificou. Com isso, na hora da gente desenvolver um soro, é possível, de acordo com essas informações, desenvolver um soro mais abrangente, que pegue essas pequenas alterações, né, na composição
e um soro que seja representativo para toda a população. Com todas essas informações, o veneno coletado passou a ser processado no laboratório do CEVAP, o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp. E daqui, ele segue para o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, parceiro nessa pesquisa para a produção do soro. A gente tinha toda a tecnologia, mas faltava um produto que a gente pudesse ter qualidade para os ensaios em humanos. A partir de então, a gente estabeleceu uma parceria com o Instituto Vital Brasil, que é um instituto soroprodutor localizado em Niterói, no Rio de Janeiro, e passamos toda a tecnologia para que eles pudessem escalonar essa produção. Com o soro pronto, teve início uma nova etapa da pesquisa. Estão sendo desenvolvidos testes clínicos para testar a segurança e a eficácia do medicamento. Em janeiro, uma avaliação de estabilidade do soro deve ser finalizada e entregue para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só então poderão ser iniciados os testes em humanos. Os testes serão conduzidos pela Unidade de Pesquisa Clínica aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu e será realizado um teste multicêntrico, que a gente chama, ou seja, em algumas cidades espalhadas pelo país, para que a gente possa avaliar, em primeiro lugar, a segurança do nosso produto e começar a pensar na eficácia. Será que o nosso soro é eficaz realmente contra o acidente por picadas de abelhas? Para quem acompanhou todo o desenvolvimento da pesquisa, chegar a esse estágio é ter a sensação de dever cumprido. Eu tenho a grata felicidade de fazer parte de um grupo que conseguiu avançar nesse sentido, né? Conseguiu tornar pesquisas realizadas na bancada do laboratório uma realidade de um produto acabado, que a gente pudesse devolver à sociedade parte do investimento realizado por ela nas universidades públicas. Então, a gente conseguiu passar por toda essa timeline da produção de um medicamento e vê-lo sendo testado em pacientes e, se possível, com resultados promissores, que a gente acredita muito que vai acontecer, vai ser uma felicidade muito grande. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 6h30 da noite. Tchau!